Olá, gente amiga maravilhosa, nós estamos aqui na Ótica Cristalino, no centro histórico da cidade. Aqui você vai encontrar as melhores qualidades de óculos, relógio, lente de contato com ou sem grau. É tudo aqui na Ótica Cristalina. Lembrando que é tudo em promoção, gente amiga. Temos também lente de contato com ou sem grau. Temos também relógio de qualidade, tudo isso para cuidar e embelezar cada dia mais a sua vida. Aqui, o melhor atendimento, as melhores promoções e as melhores qualidades de armações para cuidar da sua visão. É aqui na Ótica Cristalino. Até porque não é preciso você ir mais a Maceió para comprar o seu óculos. Aqui no centro da cidade, pertinho da sua casa, tem aqui, Rua Barão de Alagoas, em frente ao Bradesco. A partir de agora, a Web Rádio Juventude apresenta o programa Papo Livre, entrevista e muita informação. É só aqui, na webradiojuventude.com. Alô, amigos da Web Rádio Juventude, estamos nós aqui mais um sábado, mais uma vez com vocês para aquele Papo Livre já costumeiro de todos os nossos sábados. Hoje nós vamos voltar a falar sobre um assunto que preocupa muito aqui, principalmente aqui em Marechal Deodoro, mas é em todo o Brasil, que é segurança. E nada melhor do que a gente hoje conversar com o delegado de polícia de Marechal Deodoro, o Dr. Leonan Pinheiro Rodrigues. Bom dia, doutor. Bom dia, agradeço primeiramente o convite e digo com toda certeza que para mim é uma honra estar falando contigo e com a sua audiência. Primeira coisa, que é como é de costume, eu gostaria que você me falasse quem é Leonan Pinheiro Rodrigues. Bem, falar de si é um pouco complicado, mas o que eu posso falar é o seguinte: Leonan Pinheiro Rodrigues, natural de Alagoas, nascido em Maceió, tenho 30 anos de idade, formado em Direito, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil, também mestrando em Direito pela Universidade Federal de Alagoas e atualmente exercendo o cargo de delegado de polícia lotado na cidade de Marechal Deodoro e também Barra de São Miguel. Acumula as duas cidades, não é isso? Isso, o litoral sul aqui, mais próximo da nossa capital. Quantas vezes, é delegado de polícia desde quando? Eu sou delegado de polícia já há 7 anos. 7 anos. Eu entrei na carreira de delegado de polícia com 23 anos, passei muito jovem no concurso, eu sempre tive essa gana, essa vontade de ter um concurso, ter um emprego fixo. Não esperava que fosse me tornar delegado de polícia, mas hoje não me vejo em nenhuma outra profissão. Hoje eu me identifico demais com o cargo de delegado de polícia, com a dinâmica que o cargo exige, com o dia a dia, com as tarefas, as atribuições e, por que não dizer, com os medos, com as ameaças, com tudo que envolve a carreira de delegado de polícia. Realmente é uma profissão um tanto... Eu sou militar também, mas a minha área foi muito mais tranquila, que é da Marinha. Uhum. Então agora eu vejo que a carreira de delegado de polícia é meio complicada, né? Realmente é muito cheia de imprevistos, de surpresas. Me fala um pouco sobre isso. Isso, só retomando um pouquinho para a gente falar da minha carreira. Eu, como disse, sou delegado de polícia já há 7 anos e eu iniciei a minha atividade na carreira policial na Delegacia Especializada de Homicídios da capital. Passei 2 anos nessa especializada e posteriormente fui lotado em alguns outros municípios. Já atuei no município de Piranha, já atuei no município de Porto Real do Colégio, já atuei no município de Piaçabuçu, Penedo e agora mais recentemente, no dia 30 de setembro de 2018, recebi essa missão, a missão Marechal Deodoro e Barra de São Miguel. Nós chegamos aqui com índices alarmantes de segurança pública, uma missão, como eu disse, efetivamente árdua. Nós tínhamos aqui em Marechal cerca de 12 a 16 homicídios por mês. Nós tínhamos um número absurdo de CVLIs, que são os crimes violentos letais intencionais. Nós registrávamos aqui em Marechal Deodoro um número também muito grande de arrombamentos a veículos, de furtos à residência, isso em toda a cidade. Nós tínhamos também muitos furtos e roubos no centro
da cidade, a mão armada, a criminalidade realmente imperava aqui na cidade. E hoje, graças a Deus, eu também sempre enalteço bastante o trabalho da minha equipe, já que eu não faço um trabalho sozinho, eu faço um trabalho rodeado por pessoas deveras competentes. Nós estamos colhendo o fruto desse nosso empenho. A cidade vem apresentando bons índices de violência, uma redução absurda nos CVLIs e um número que quase beira a zero quando se fala em homicídio. Você falou na sua equipe. Você, quando sai de um lugar desse, você leva pessoas de sua confiança para trabalhar? Ou você pega a equipe já do local e começa a trabalhar com eles? Não, geralmente o que a gente faz quando há mudança de lotação é realmente ou trazer a equipe conosco ou você montar uma equipe para aquela missão. E a missão Marechal Deodoro era uma missão árdua, uma missão difícil. E eu volto a dizer, graças a Deus, tive o amparo de uma boa equipe que veio junto comigo para essa missão. Nós reformulamos a equipe que estava aqui, toda a equipe que estava aqui anteriormente foi lotada em outro município, acompanhando o delegado que aqui estava, e eu trouxe uma equipe nova para trabalhar. Perfeito. Quando você chegou aqui a Marechal Deodoro, quais os principais crimes ou os tipos de crimes mais comuns aqui que você encontrou? Olha, nós vimos bastante homicídio. Aqui tinha muito homicídio. Nossa preocupação maior sempre foi, eu digo nossa no sentido de Secretaria de Segurança Pública e do Governo do Estado de Alagoas, sempre foi combater o crime violento letal intencional, que engloba homicídios, as lesões corporais dolosas, engloba latrocínios, roubo à mão armada. São efetivamente aqueles crimes no dito comum perigosos, que causam realmente efetivos danos à sociedade. Então, nossa preocupação primordial e imediata foram esses crimes. E como é que nós procuramos combater esse tipo de delito? Investigando e dando a resposta rápida àquele delito. Como é que a gente dava essa resposta rápida? Prendendo efetivamente os executores, quem tinha praticado aquele delito. Porque, consequentemente, isso já gera aos criminosos uma sensação de que a impunidade não impera mais, em que, ocorrendo um crime como esses, eles vão sofrer a reprimenda legal, vão sofrer a represália por parte da polícia. E assim, com essa política de segurança, nós passamos a dar essa resposta rápida aos homicídios que aqui foram acontecendo. Nós tivemos homicídios desvendados em menos de 2 horas aqui, nós tivemos uma média de 24 horas para desvendar um crime de homicídio e prender os executores. Você diz, mas é eficiente? Sim, é eficiência, nós podemos sim falar em eficiência, mas também é essencial. Eu costumo até fazer um paralelo que o homicídio é como se fosse um prato de comida. Você tem que comer ele quente. Se você esfria, você deixa para lá. A mesma coisa o homicídio. Você tem que resolver ele naquelas primeiras 24 horas, que é a hora que a testemunha está disposta a falar, que ela não vai ter posteriormente um medo ou passa a cogitar em falar ou não, em que o próprio criminoso ainda está na circunscrição onde ele praticou aquele delito. Então essa é a hora ideal de nós investigarmos, apurarmos e prendermos. Isso realmente, e isso vem acontecendo consequentemente com essa redução que você falou já anteriormente, essa redução de crimes, né, letais. Agora, e as drogas aqui em Marechal, como é que estão? Isso. O tráfico de drogas, apesar de não ser enquadrado como um CVLI, um crime violento letal à vida ou à integridade física, é sim um crime que nos preocupa bastante, pois todos esses CVLIs, a maioria deles, todos não, mas a maioria deles, está sim atrelada ao tráfico de drogas. A disputa por o domínio do tráfico na região, isso gera homicídios, gera lesões corporais, roubos, furtos para tentar manter o vício daqueles usuários de entorpecentes. Então nós não podemos e não fizemos isso de deixar de lado o tráfico de drogas. Nós combatemos esse tráfico aqui de forma veemente e graças a Deus também hoje nós contamos com um baixo índice de tráfico de drogas. Aqui também houve uma redução nesse sentido, né? Porque aqui me parece que anteriormente tinha o índice era elevadíssimo, né? E vocês estão conseguindo também reduzir o índice de tráfico de drogas. Isso. Existe no direito norte-americano uma teoria que é chamada teoria das janelas quebradas.
Essa teoria, ela diz o quê? Que se você tem um prédio público e você deixa ele lá, intacto, íntegro e bonito, mas de repente passa um transeunte e atira uma pedra numa janela daquela. Se alguém não vai lá e dá uma represália àquele cara que deu aquela pedrada na janela, o que é que acontece? Outras pessoas passam a notar que aquele prédio está abandonado. E ele estando abandonado, outras pessoas vão dar pedradas, outros moradores vão passar a querer ocupar aquele prédio público. E dali se instaura um caos de vandalismo. Então o que é que diz essa teoria? Que nós temos que reprimir os pequenos delitos para poder evitar os grandes delitos. Então, apesar de eu falar a você que nossa prioridade era os CVLIs, o tráfico de drogas, nós também não deixamos de olvidar, não deixamos de lado os pequenos delitos. Nós estamos aqui na delegacia para atuar ostensivamente, indo a cada um dos extremos de Marechal Deodoro, mas também nós recepcionamos as vítimas dos pequenos delitos. Nós recepcionamos vítimas com furtos de poucos objetos, para dar sim a reprimenda e a represália, para que o criminoso saiba que nem no crime grave, nem no crime leve, se é que assim pode-se descrever um crime, ele vai ficar impune. É porque os pequenos delitos vão gerando grandes delitos futuramente, né? Qual o tipo de droga que realmente está mais presente aqui em Marechal Deodoro? O tipo de droga, na verdade, a gente não diz que existe um só. Em termos de quantidade, até pelos trabalhos que nós fizemos em termos de apreensão, eu posso lhe responder como sendo a maconha. É a droga realmente mais volumosa que chega em maior quantidade aqui. Mas em menor quantidade também chegam o crack, a própria cocaína. Mas a missão e a intenção é realmente reprimir. Me parece que quanto mais barato, maior a quantidade de droga circular, né? Sim. Porque a maconha ainda me parece que ainda é a droga mais acessível, né? Sim, com certeza. Estou enganado. É a mais acessível, a mais barata, mais, vamos dizer assim, popular. Uhum. E que está efetivamente mais presente no dia a dia do traficante. Mas a mais perigosa, e aqui nos dá assim, nós devemos ter uma atenção maior, é com o crack. O crack, apesar de estar em menor quantidade no mercado do tráfico de drogas, é uma droga que no seu primeiro uso ela já causa dependência. Então é importantíssimo que nós venhamos a reprimir e levar ao zero o crack também dentre os entorpecentes aqui. Terrível, né? Quer dizer, logo nos primeiros utilizações da droga, ela já vai criando essa dependência, quer dizer, levando o usuário a buscar mais e mais e mais, né? Com certeza. Isso. E para conseguir a droga, eu lembro aqui de um caso, já faz algum tempo, que um camarada, se não me engano, ele matou a mãe para poder pegar dinheiro para comprar droga. Eu não sei se chegou ao seu conhecimento. Não é agora recente, não. Já é bem mas histórias como essas são até, vamos dizer assim, comum no cotidiano do usuário, do dependente. O indivíduo, quando ele passa a um estágio de dependência, ele perde a consciência, perde a racionalidade. Ele passa a agir pensando e focando somente em suprir o seu vício. E o crack é uma droga que efetivamente gera um vício, uma dependência absurda. Nós temos aí, vamos citar o exemplo do estado, município também de São Paulo, onde existe a Cracolândia, de indivíduos que são efetivamente dependentes e que posteriormente passam a ser negligenciados por sua própria família, haja visto até como medida de segurança para eles mesmos. Exato. Agora recente, se não me engano, até hoje eu vi alguma matéria sobre justamente a Cracolândia, lá eles estão tentando novamente dá uma pressão para ver se reduz aquilo ali, mas é terrível, né? Porque fica aquele elo entre o traficante e o dependente que é difícil isso acabar, né? Porque um depende do outro e fica complicado acabar com isso, né? Me diga uma coisa, aqui é um município turístico, né? Um município que realmente tem hoje um potencial turístico muito grande. Isso contribui para o aumento de drogas? Olha, assim que eu cheguei em Marechal Deodoro,
uma das minhas maiores preocupações era de existir o criminoso transeunte, que é aquele criminoso que pratica o crime num determinado distrito, num determinado município, mas não reside nele. Justamente por haver esse alto fluxo de turistas e movimentação de pessoas aqui na cidade. Então, seria algo que iria tornar mais difícil o trabalho da polícia. Graças a Deus, poucos foram os crimes praticados por transeuntes. Houveram sim, houve fatos que ocorreram aqui na cidade de Marechal, ilícitos, infrações penais que aconteceram aqui no município de Marechal Deodoro, mas que nós fomos prender em outros distritos. Maceió, fizemos prisão Arapiraca, São Miguel dos Campos, mas esse fluxo impediria se efetivamente acontecessem crimes como este. Mas, graças a Deus, uma parcela muito pouca de crimes praticados por esses transeuntes. O fluxo de turistas só nos dá uma outra preocupação, nos crimes que são praticados contra essas pessoas, essas vítimas, que às vezes por motivos, é até o que a doutrina chama de cifras negras. O que são as cifras negras? Quando o crime deixa de ser notificado à polícia, é a subnotificação. E isso atrapalha deveras o nosso trabalho. Por quê? Se nós não tomamos conhecimento do crime, se o turista vem aqui, é vítima de um fato delituoso e não vem à delegacia depor, aquele crime vai sim ficar impune. A não ser que nós tenhamos outra forma de comunicação e conhecimento daquele fato. Então é importante que as vítimas venham até a delegacia, que o turista que foi vítima de um crime venha até a delegacia, mesmo que posteriormente ele vá embora, mas ele nos traga a informação para que nós possamos agir e reprimir aquele delito. Me parece que o francês, eu citei o francês porque me parece que é o ponto, vamos dizer, mais procurado, né? É a praia que é conhecida internacionalmente e tem uma concentração muito grande de pessoas de fora. E a gente, pelo menos o que a gente ouve nas ruas, os comentários, né, é que lá é onde rola mesmo o tráfico e o consumo, né, por conta de pessoas de fora. Isso procede? Olha, nós, apesar de sermos polícia civil, que tem constitucionalmente a atribuição de investigar o fato depois que o crime acontece, nós cotidianamente temos o costume de ir sim lá ao francês para evitar, reprimir, dar ostensividade ao trabalho da polícia, para que esse tipo de conduta não seja corriqueira. E graças a Deus, como eu venho lhe dizendo, a redução na criminalidade foi tamanha que hoje o que você está me falando para mim é boato. A gente não apurou ou chegou à conclusão de isso estar acontecendo na prática. A redução foi grande, foi absurda. Agora, os pequenos usuários, como no francês, como em Maceió, sempre vão existir, infelizmente, porque o tráfico ainda é bem presente na nossa sociedade. Qual o outro crime que, assim, vamos dizer, tem uma conotação de maior, pelo menos de maior frequência aqui no município? Olha, nós tínhamos também um grande índice. No meu primeiro dia de trabalho aqui em Marechal Deodoro, a gente registrou cerca de 16 boletins de ocorrência só narrando situações de arrombamentos a veículos no bairro do Francês. Então era uma coisa assim bem corriqueira, não só os arrombamentos a veículos, mas também os furtos nas residências daquele bairro, que são a maioria delas residências de pessoas que têm somente como casa de praia, casa de veraneio, ou seja, passam ao longo da semana vazias, quando não tem vigia, algumas delas. Então é algo bastante atrativo e facilitador para aquele indivíduo que pratica corriqueiramente e reiteradamente os furtos. Então essa era uma outra preocupação nossa também. Hoje, graças a Deus, eu não me lembro aqui a última vez que eu registrei um arrombamento a veículo, ou que a delegacia registrou um arrombamento a veículo. Mas em imóveis continua? Menos, né? Bem menos. A gente tinha, por exemplo, agora, inclusive essa semana nós efetuamos a prisão do indivíduo por nome de Jefferson, vulgo Pestinha, que já foi preso mais de 22 vezes
por situações como essa, situações de furtos e arrombamentos a residências. Esse indivíduo era efetivamente nossa pedra no sapato, calo no pé. Por quê? Porque como a gente já tem um baixo índice de homicídios, a gente tem um baixo índice de lesões corporais, crimes envolvendo a Lei Maria da Penha, a preocupação era o que estava acontecendo. O que estava acontecendo eram alguns furtos a residências e até propriedades públicas por parte desse indivíduo. Mas essa semana nós logramos êxito e conseguimos prender esse indivíduo que vinha praticando esses delitos, e agora a gente espera passar um bom tempo sem crimes dessa natureza. Mais uma vez. Aí como é que é o nome dele? Era Pestinha. Pestinha, né? E por que o Pestinha era sempre solto, tinha que ser preso novamente? Porque, na realidade, o nosso Código Penal, eu já lhe passando uma opinião minha, ele, não só o Código Penal, mas as legislações extravagantes, que são aquelas leis que estão fora do Código Penal, ele é impecável, é perfeito na criminalização de condutas. Como assim? Ele efetivamente prevê como crime uma série de fatos. Ele prevê que matar alguém é o crime de homicídio com a pena de 6 a 20 anos. Ele prevê que subtrair coisa alheia móvel é o crime de furto com a pena até 4 anos. Ele prevê que subtrair bem móvel mediante violência ou grave ameaça é o crime de roubo com a pena até 8 anos. Então, nosso Código Penal ele é muito bom e completo no sentido de tipificar, prever condutas como criminosa. Mas o nosso Código Penal ele é falho na atribuição das penas. Por quê? Porque as penas que o Código Penal prevê são muito brandas. E além de serem brandas, ele dá alternativas àquele indivíduo que vai sofrer aquela reprimenda penal de passar, por exemplo, a cumprir somente 1/6 daquela pena em regime fechado, ou de progredir de regime com 2/5 da pena cumprida em regime fechado, ou de ter sua liberdade provisória após 1/3 de cumprimento dessa pena. Então veja, se nós já temos uma pena branda e ainda assim damos essa benesse ao criminoso, para ele no final das contas o crime vai acabar compensando. É isso que a gente de fora, a gente fica sem entender. Por que tanta benevolência com os criminosos, entendeu? Que são condenados? Redução de pena daqui, dali, dacolá. Então a gente vê isso, mas acaba o crime compensando, né? Exato, parece, né? Exato. Para o criminoso, o crime acaba compensando, porque ele tem pouco tempo, ele sofre uma reprimenda penal, uma reprimenda estatal muito branda, e pode ter certeza, a grande maioria deles volta a delinquir, é reincidente. Então vai voltar a praticar aquela atividade que ele vinha praticando. Seja porque é da índole dele fazer aquilo, ou seja também porque a própria sociedade ainda tem um pouco de receio em admiti-lo novamente no mercado de trabalho. Então, para ele não vai sobrar alternativa a não ser voltar para o mundo do crime. Eu passei uma época até trabalhando na Secretaria de Segurança Pública, né, como arquiteto, e fui fazer uns trabalhos lá na São Leonardo, na época. Não sei se funciona ainda, São Leonardo, ainda está em atividade, né? E nós fizemos lá uma série de trabalhos. E eu comecei a conviver com os presos lá. E eu ficava impressionado, porque a frieza de alguns deles, né? Então aquilo ali me pareceu assim uma escola de crime, e não de recuperação. Exatamente, com certeza. Uma coisa assim que fica difícil, né, de tentar recuperar esses elementos, né? Bom, voltando para Marechal Deodoro, quer dizer, nós estamos saindo aqui porque o assunto ainda ficou... Agora, esses crimes domésticos, que me parece que aqui existiam muitos, né? Não sei, continua existindo, ou em que grau isso... Os crimes domésticos que você fala de violência doméstica. Sim, os crimes de violência doméstica contra a mulher. Desde 2005, com a promulgação da Lei 11.343, que narra e traz requisitos e regras pertinentes à violência doméstica contra a mulher, a popular Lei Maria da Penha, nós tivemos um importante avanço no que tange a reprimenda penal dada àquele indivíduo que pratica esse tipo de delito.
Nós temos aqui, esse é o tipo de delito que a gente não tem, como polícia falando, como evitar. Por quê? Porque é algo que está dentro do seio familiar e a polícia não tem ingerência dentro desse seio familiar. O que pode ingerir dentro do seio familiar é uma educação, uma política externa que não tange ao trabalho da polícia. Mas nós, em termos de polícia, o que é que nós fazemos? Nós damos a represália penal e decretamos medidas protetivas à mulher. Quando a vítima vem aqui à delegacia nos narrar uma situação de violência doméstica, nós damos a ela todo o amparo necessário, enviamos a comunicação à justiça e solicitamos a decretação das medidas protetivas de urgência cabíveis e pertinentes àquele caso. Exemplo, uma mulher vem aqui dizendo que foi ameaçada e agredida pelo seu ex-companheiro. Às vezes a prisão não é a medida mais adequada. Você me fala, mas o cidadão agrediu e ameaçou a esposa, não é a mais adequada. Por quê? Porque, por exemplo, esse casal tem um filho e o sustento do filho é aquele pai. Então é necessário que ele permaneça solto, trabalhando para dar as condições de subsistência e sobrevivência para aquela prole comum, para o filho que aquele casal tem. Mas outras medidas diversas da prisão podem ser aplicadas, como, por exemplo, a proibição de contato com pessoa determinada, ou seja, aquele indivíduo passará a ficar proibido de ter contato com aquela pessoa, com aquela vítima. A proibição de frequência a determinados lugares. Como assim? Ele vai ficar proibido de frequentar a residência dela, vai ficar proibido de frequentar aquele barzinho que ela costuma ir no final de semana. Então nós procuramos ver em cada situação as suas peculiaridades, para que, analisando essas peculiaridades, nós possamos buscar as medidas protetivas mais adequadas. Agora, isso aí, por exemplo, agora recentemente, se não me falha a memória, foi em São Paulo, quer dizer, tem um caso desse que a mulher tinha uma medida protetiva contra o marido dela, não sei se seria certo o termo dizer contra ele, né? Uhum. E o cara foi lá e matou a mulher. Quer dizer, ele não poderia ir. Como fazer isso ser cumprido? Estava previsto nas medidas protetivas algum tipo de fiscalização, sei lá... Olha, o Estado ele não é, infelizmente, onipresente. Uhum. O Estado não pode dar uma segurança privada a cada indivíduo da sociedade. Vamos, por exemplo, citar aqui um fato. Um indivíduo é preso por praticar homicídio. Ele é levado ao presídio e lá dentro do presídio ele mata o companheiro de cela. Praticou um novo homicídio. Então, o Estado ele não tem, infelizmente, como estar presente em todo e qualquer momento em que se faça necessário. Então, medidas como essas são importantes porque, a partir do momento que um indivíduo como esse, que tinha uma medida protetiva decretada contra ele, e ele transgride essa medida, ele de imediato já está praticando um novo crime. E praticando esse novo crime, ele pode sofrer uma nova represália. Neste caso, aí sim, a prisão. Vamos citar aqui o exemplo do indivíduo que tem a medida protetiva de proibição de frequência de determinada localidade. Ele está proibido de frequentar a casa da sua ex-companheira, mas ele vai lá e transgride essa medida protetiva. Ele imediatamente, naquela própria situação, em a vítima ligando para o 190 da Polícia Militar, a própria Polícia Militar pode prender aquele indivíduo em flagrante, porque ele está praticando o crime de desobediência. Desobediência é algo que está previsto em sentença. Agora, só para descontrair um pouco, aqui eu lembro aqui de um caso aqui em Marechal Deodoro que devia ter uma medida protetiva, mas não era para defender a mulher, não, era para defender o marido, porque a mulher que batia no cara. Acontece isso aqui, mas não, né? Não, até agora não me deparei com uma situação como essa, não. Pois é. Mas é isso. Vamos fazer o seguinte, nós já está chegando próximo do final do nosso programa. Eu queria deixar assim, você bem à vontade para que você falasse, dando uma visão geral da situação de segurança, entendeu? E fazer os seus comentários finais para a gente encerrar o programa. Olha... Mas tem tempo ainda, viu? Não precisa correr, não. Eu, assim que eu recebi a missão Marechal Deodoro,
como eu lhe disse, eu tive uma série de anseios e preocupações. Mas com o passar dos dias e o convívio aqui na cidade de Marechal Deodoro, eu fui realmente sentindo que aqui era uma segunda casa que eu tinha. Eu recebi um acolhimento da população muito positivo. Nós passamos a receber informações essenciais para a elucidação de crime vindos da população. Eu passei a ver aqui na cidade de Marechal realmente como minha segunda morada. E isso foi algo que contribuiu deveras para o meu serviço. Por quê? Enxergando na cidade de Marechal minha segunda morada, eu passei a trabalhar com mais vontade, procurando dar a essa sociedade que me deu esse mesmo acolhimento a resposta e as represálias que elas tanto precisavam. Então eu via na cidade de Marechal e vejo na cidade de Marechal muito isso. Eu vejo um povo que estava assim carente de segurança pública e que viu em mim uma certa esperança. Então eu procuro atender esse anseio para dar a essa sociedade que tanto precisava e precisa essa segurança pública. Bom, eu não tinha falado nada até então, mas o que a gente ouve aqui nas ruas, nos comentários, né, é excelentes referências ao seu trabalho. Entendeu? Quer dizer, isso é uma coisa muito boa para a população que hoje está tendo uma certa tranquilidade, entendeu? De ter essa redução de criminalidade aqui dentro, vivendo mais tranquilo, né? E isso é muito bom. E eu espero que você continue com esse seu trabalho e leve mais a segurança ainda aos deodorenses, né? Bom, agora fica a seu critério se despedir. Tem mais alguma coisa a falar? Não, só agradecer mais uma vez o convite, enaltecer e dizer que efetivamente para mim é uma honra estar podendo aqui nesse espaço falar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha trajetória, um pouco do nosso trabalho e das consequências que nós estamos trazendo para a segurança pública de Marechal Deodoro. E dizer que também mandar um abraço para o pessoal da Web Rádio Juventude, dizer que contem conosco, que nosso trabalho, como eu disse, extrapola as fronteiras da mera formalidade. Eu já vejo aqui como minha segunda cidade, como minha segunda paixão. Sinto-me efetivamente um deodorense. Então quero estar junto da sociedade, quero que a sociedade traga e continue trazendo essas informações para nós, porque é algo que eu levanto motivado todos os dias para fazer, é trazer segurança pública para a cidade de Marechal Deodoro. E nós, deodorenses, agradecemos esse seu trabalho, que quem lucra mais com isso somos todos nós, né? Com certeza. Muito obrigado pela entrevista e até qualquer dia disso. Só espero que a gente se encontra lá fora, né? Porque dentro da delegacia. É melhor. Obrigado. Bom, minha gente, e assim nós terminamos mais esse nosso papo livre, um papo gostoso, né? Que realmente passou o tempo muito rápido. A gente poderia ficar conversando aqui muito mais tempo, mas infelizmente nosso horário é limitado. E eu agradeço a audiência de vocês e me despeço até o próximo sábado, se Deus quiser. Olá, gente amiga maravilhosa, nós estamos aqui na Ótica Cristalino, no centro histórico da cidade. Aqui você vai encontrar as melhores qualidades de óculos, relógio, lente de contato, com ou sem grau, é tudo aqui na Ótica Cristalina. Lembrando que é tudo em promoção, gente amiga. Temos também lente de contato com ou sem grau, temos também relógio de qualidade, tudo isso para cuidar e embelezar cada dia mais a sua vida. Aqui, o melhor atendimento, as melhores promoções e as melhores qualidades de armações para cuidar da sua visão. É aqui na Ótica Cristalino. Até porque não é preciso você ir mais a Maceió para comprar o seu óculos. Aqui no centro da cidade, pertinho da sua casa, tem aqui, Rua Barão de Alagoas, em frente ao Bradesco. A Web Rádio Juventude acabou de apresentar o programa Papo Livre, um programa de entrevistas e notícias.